Olá, aqui é o William Penteado. E hoje eu irei comentar sobre a ressonância magnética. Em geral, eu irei me aprofundar um pouco sobre o principal problema que ela acaba por ter. Está mais relacionado a um dos agentes de contraste, especificamente o mais utilizado nas ressonâncias magnéticas, que é o gadolínio. Aqui temos um exemplo específico do que seria um agente de contraste. Note que a primeira imagem ela está sem, e há algumas diferenças bem marcantes, enquanto a segunda imagem já apresenta uma ressonância que se utilizou do gadolínio. Note que algumas partes elas são mais destacadas. Aqui, por exemplo, se destaca mais que aqui. Essa parte também se torna mais clara. Então, a resolução da imagem, no geral, ela fica muito melhor com o uso desse metal. Prosseguindo, agora respondendo ao básico, o que seria uma ressonância magnética? A ressonância magnética, como já é indicado no nome, ela se utiliza dos campos eletromagnéticos. Mais especificamente, ela funciona da seguinte maneira: você tem uma máquina, essa máquina ela tem um ímã, e esse ímã ele emite ondas de rádio, ao mesmo tempo que simultaneamente ocorre a retirada de fotos, ou seja, eles vão fazendo esse processo junto com fotos que são feitas do seu corpo. Mais especificamente, temos um computador que vai tirar fotos dos seus órgãos e dos seus tecidos de maneira transversal, tendo diferentes ângulos ali para que o médico faça o exame. Então, isso vai gerar algumas imagens e essas imagens serão analisadas pelo médico. Em suma, seria isso. A máquina, ela se assemelha muito a isso, tem umas versões diferentes, mas você tem basicamente uma marca que ela irá empurrar o paciente para dentro de algo que se assemelha a um tubo e lá ocorrerá todo aquele processo da ressonância. Nós teríamos que, uma diferença básica aqui. Se você colocasse a ressonância magnética, nós também temos outros exames, como por exemplo os raios-x e a tomografia computadorizada. Esses dois aqui, eles acabam, diferente da ressonância magnética, por utilizar radiação ionizante, ou seja, a mesma radiação que traz modificações no DNA, ou seja, ela pode causar mutação nas células. Desta maneira, podendo gerar alguns problemas tais quais como câncer. Essa seria uma das principais características e diferenças. E para que ela se torne mais práticas, eles utilizam algumas coisas que são injetadas nos pacientes para facilitar a visualização das imagens de certas partes do corpo. Acerca do gadolínio em si. Ao se utilizar, no geral, para resumi-lo, como um agente de contraste, isso seria o quê? É algo que é utilizado junto com o exame para melhorar a nitidez das imagens, sendo que o processo é uma injeção, então você injeta no paciente, só que esse agente de contraste, ele, como é identificado aqui, como tóxico. A prova disso é que assim que eles injetam, eles também injetam um quelante. O que é um quelante? É basicamente uma substância que ela facilita ou seja, a separação do metal pesado das moléculas. Isso é feito para quê? Para que esse metal pesado não se ligue de uma maneira muito forte no seu corpo e possa ser facilmente eliminado pelos seus rins. Caso isso falhe, você vai ter acúmulo desse metal pesado no corpo. Então, aqui temos os 25% que indicam basicamente a quantidade média do que se mantém no corpo. Mesmo com o metal injetado com quelante, ainda assim tem um percentual, e segundo várias pesquisas, links na descrição, ele acaba ficando uma quantidade significativa. Nós temos que também os pacientes, eles
tem meio que a possibilidade de um guia de medicação. Só que esse guia de medicação, ele, resumindo, o que seria? Um local onde tem um conjunto de informações acerca sobre os processos do exame e do que se faz durante o exame e depois do exame. E nesse guia, esse contém as informações sobre o gadolínio. E muitas vezes acaba pelo médico não dar esse guia para o paciente, justamente se ele achar que, se o guia foi entregue e a pessoa ler as informações acerca do gadolínio, ela pode optar por não fazer o exame. Nesses casos, o médico, se ele desejar, ele pode omitir essa informação, ou seja, ele não mente para o paciente, mas ele omite a informação e que, dependendo do caso, pode até ser pior. Afinal, daí você não sabe exatamente se aquilo pode estar te causando algum mal, ou se está te causando, você não sabe qual é a causa, pessoalmente. Principalmente se você já tem alguma contaminação prévia com essa substância ou com algum outro metal pesado. Digamos que 58% dos radiologistas, eles não contam para o paciente sobre essa presença do gadolínio, não passam as informações de maneira clara. Isso, por sua vez, foi citado pela Health Imaging. Basicamente, eles perceberam que muitos acabam, para que o paciente prossiga com toda a parte dos exames, eles simplesmente optam por não comentar isso com ele, o que pode ser uma negligência em alguns casos bem problemática. Por quê? Ao seguinte artigo de 2016, que eu vou deixar linkado. O agente de contraste à base de gadolínio, que é identificado pela seguinte sigla, ele pode causar nos pacientes alguns sintomas similares aos seguintes aqui: dor de cabeça, dor nos ossos, articulações, tendões e ligamentos. Isso que eu não citei alguns problemas de coloração na pele, outros problemas acerca de nebulosidade mental. Então, você não tem uma clareza mental tão grande, o seu raciocínio pode ficar com algum problema, ou até a sua memória pode não funcionar tão bem. Esse artigo, ele até sugere que o gadolínio seja colocado na classificação idêntica ao de doenças. Então, sim, segundo esse artigo, existem vários sintomas que podem ser causados, talvez, pela relação aí da contaminação, da acúmulo dessa substância. Então, se o paciente ele faz várias ressonâncias magnéticas, essa substância tende a ir ficando, principalmente em regiões como o cérebro e até mesmo em algumas outras partes do corpo, levando também essa substância aos rins e em geral. Bem, antes de eu prosseguir com as conclusões, eu gostaria de dizer sobre isso que o que mais me incomoda per se é justamente o fato desse pessoal não se importar tanto em fornecer as informações, pois às vezes você pode já ter conhecimento de uma toxicidade grande no seu corpo de metais pesados. Eu já soube de casos de pessoas que fizeram certos tratamentos e tinham algum tipo de doença, utilizaram ervas medicinais, por exemplo, chinesas, e pegaram de algumas regiões que não eram muito bem cuidadas, ou tinha muita poluição seja ela industrial, poluição por parte hospitalar também, isso às vezes ocorre, mas o mais comum, creio eu, que seja a indústria, feita também pela indústria alimentícia em geral. Então, essas pessoas que faziam esses tratamentos acabavam por ingerir ervas, geralmente asiáticas, de procedência asiática, e essas ervas elas tinham muitos metais pesados. E essa pessoa, por si só, já estava contaminada. Então, imagine alguém desse porte já fazendo um exame que ela utiliza justamente um metal pesado, que pode trazer talvez consequências mais adversas. Prosseguindo com as informações, eu posso dizer que a contaminação anterior é a principal. Os efeitos de toxicidade eles não são informados e isso é problemático, pois ninguém conhece melhor do que o seu corpo do que você mesmo. E muitas informações não são compartilhadas também com o médico, podendo levar você a contaminar o seu cérebro
podendo te levar à demência e até a problemas renais em gerais.